Então, bom dia, meninos. Vamos fazer a correção do exercício de ciências aí do 7º ano do nosso livro didático Companhia das Ciências, da página 59 e da página 60. Então, vamos começar com a primeira questão, que é o pense e resolva. Então, as figuras a seguir representam 4 espécies diferentes, todas do gênero fictício Têstex. Forme grupos de 2 colegas e observem-nas com atenção. Letra A. Leia as características listadas na tabela a seguir. Quais variações você consegue identificar para cada uma delas? Preencha a tabela. Aí ele te dá uma tabela e ele pede justamente para você completar aí essa tabela com as variações que a gente acha justamente aqui nessas 4 espécies, certo? Então, a primeira ele já deu, que é o número justamente de dedos nos pés. Eu tenho 1 ou 2. Então, por exemplo, a espécie A tem 2 dedos, a espécie B tem 2 dedos, a C e a D tem 1 dedo só. E aí ele pede para a gente completar. Cor dos pés. Se eu olhar, eu vou ver que eu tenho na espécie A cor branca, na B branca, na C preta e na D branca. Então, a cor dos pés, as variações podem ser tanto branco quanto preto, certo? A terceira característica que ele fala é a cor dos olhos. Então, a cor dos olhos, eu posso, na espécie A, tenho verde, na espécie B eu tenho azul, na espécie C eu tenho preto e na espécie D eu tenho azul. Então, a variação é azul, verde ou preto. Eu tenho essas 3 variações aparecendo nessas espécies. Quanto ao traço no nariz, eu posso perceber que a espécie A não possui traço no nariz, a espécie B não possui traço no nariz, a espécie C não possui traço no nariz e, finalmente, a espécie D tem um tracinho aqui no nariz, certo? Então, as características vão variar em espécies que possuem traços com traço no nariz e espécies sem traço no nariz. A quinta característica é a cor do corpo. Então, a cor do corpo, eu posso ver que a letra A é marrom, a letra B é cinza, a letra C é cinza e a letra D é cinza. Então, só tem 2 variações. Ou o corpo é cinza, ou o corpo é marrom. Tudo bem até aqui? Na sexta característica, eu tenho a linha na cauda. Linha na cauda, eu tenho que observar, eu vou ter aqui, ó, na letra A com linha, na letra B com a linha, na letra C com a linha e a letra D não possui linha. Então, a variação é com linha na cauda ou sem linha na cauda, certo? E a última característica é justamente bolinhas na cauda. Então, eu vou ter aí a espécie A e a espécie C com bolinhas na cauda e a espécie B e a espécie D sem bolinhas na cauda. Então, a variação aqui para identificar essas espécies é que eu tenho espécies com bolinhas e espécies sem bolinhas na cauda. Tudo bem até aqui? Vamos continuar então. O exercício propõe aí também a letra B. Então, de acordo com a tabela do item anterior, você viu que há 7 características que variam entre os indivíduos de cada espécie. Agora, tente formar agrupamentos identificando as características que são variáveis. Por exemplo, as espécies A e B têm pés nos 2 dedos, e as espécies C e D têm pés com apenas 1 dedo. Para cada característica, indique os agrupamentos possíveis
e monte uma tabela como a do exemplo a seguir. Então, ele pega todas as características, como, por exemplo, pé com 2 dedos, pé com 1 dedo, se tem bolinha na cauda, se não tem bolinha na cauda, e pede para você montar uma tabela e comparar aí as espécies. Então, aqui a gente tem a figura das espécies, para a gente observar novamente, e do lado nós temos a tabelinha prontinha já para vocês. Então, essa tabela é a resposta da letra B. Mas vamos ver aqui a tabela, comparar a tabela. Então, no caso dos pés, eu tenho pés brancos e pé preto. Então, pé branco, eu vou ter a espécie A, a espécie B e a espécie D. Pé preto, somente a espécie C vai ter. No caso dos olhos, eu tenho 3 características: olhos azuis, olhos verdes e olhos pretos. Então, quem tem olho azul, a espécie B e a espécie D, e quem tem olho verde, espécie A, e olho preto, espécie C. No caso do nariz, eu vou ter espécies com traço no nariz e espécies sem traço no nariz. Então, as espécies com traço no nariz são apenas a espécie D. Só ela tem esse tracinho no nariz. Todas as outras, A, B e C, não vão possuir esse traço no nariz. Ou seja, elas não possuem, elas são sem traço no nariz. No caso da cor do corpo, eu vou ter o corpo cinza e o corpo marrom. Então, no caso do corpo cinza, eu vou ter as espécies B, C e D. A única que tem o corpo marrom é a espécie A. Outra característica é com linha na cauda e sem linha na cauda. Então, a gente percebe que a B e a C possuem essa linha na cauda. A única que não possui linha na cauda é a espécie D de dado. E, finalmente, a última característica que nós visualizamos foi a característica de possuir ou não as bolinhas na cauda, certo? Então, aqui a gente percebe que a espécie A e a espécie C possuem bolinha na cauda. E a espécie B e a espécie D não possuem bolinha na cauda. Quando eu olho aqui a minha tabela, eu percebo que algumas características são exclusivas, como pé preto, olho verde, olho preto, com traço no nariz, corpo marrom, sem linha na cauda. Então, são características que aparecem em apenas uma das espécies. Tudo bem? Então, a resposta da letra B é justamente essa tabela que está aparecendo aqui do lado direito da tela. Mas vamos ver o que a letra C pede. Nos indivíduos das espécies analisadas, também há características que são exclusivas, ou seja, que só aparecem em uma das espécies. É o caso dos olhos verdes, característica exclusiva da espécie A. Faça também o levantamento dessas características montando uma tabela como a do exemplo a seguir. Então, ele bota a característica exclusiva e a espécie. E aí eu tenho olhos verdes A. Nós já vimos na tabela anterior, então eu vou voltar aqui na tabela anterior, que existem características que são exclusivas, só aparecem em uma das espécies. E é exatamente isso que a letra C está pedindo. Então, nós vamos só retirar dessa tabela aqui essas características exclusivas, certo? E aí a gente vai montar a seguinte tabela. E essa tabela aqui é a resposta da letra C. Como é que fica a tabela? Pés pretos vão aparecer apenas na espécie C. Então, percebam que apenas a espécie C possui o pé preto. Olhos verdes vão aparecer apenas na espécie A. Olhos pretos vão aparecer apenas na espécie C. Com traço no nariz, apenas na espécie D. Corpo marrom, apenas
apenas na espécie A e sem linha na cauda apenas na espécie D. Então, essa tabela é a resposta da letra C. Mas isso é muito importante porque nós vimos na letra B que existem características que são comuns entre as espécies. E agora nós vimos na letra C que existem características que elas são específicas de cada espécie. Isso é que permite com que eu faça, que eu organize um grau de parentesco com as espécies. Quanto maior o número de características parecidas, maior vai ser o grau de parentesco com essas espécies. Tudo bem? Então, vamos continuar. Essa mesma questão ainda possui a letra D de dado. Agora que já analisamos as características das espécies, estabeleça critérios para separar os têstex em 2 grupos, justificando a sua escolha. Por exemplo, você pode usar como critérios ter os pés brancos e com 2 dedos. Nesse caso, se encaixariam no grupo as espécies A e B, e não se encaixariam as espécies C e D, certo? Então, como sugestão de resposta aí, agora eu vou agrupar as espécies de acordo com as suas características, ou seja, eu vou agrupar de acordo com o parentesco, o grau de parentesco, essas espécies. Então, como exemplo, eu coloquei aí o nariz sem traço e cauda com linha. Então, tanto a espécie A, a espécie B e a espécie C possuem o nariz sem traço e a cauda com linha. E quando eu pego, por exemplo, as características pés com um dedo e presença de bolinha na cauda, apenas a espécie C vai se encaixar. Ah, mas a espécie A não tem a bolinha na cauda? Tem, mas ela não tem um dedo só, ela tem 2 dedos. Então, a característica pés com um dedo e, ao mesmo tempo, presença de bolinha na cauda, apenas a espécie C vai apresentar. Tudo bem? Aqui a gente termina a primeira questão. Vamos para a segunda questão. A mula e o burro são animais resultantes do cruzamento entre cavalos e jumentos, que pertencem a espécies diferentes. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho o cavalo com as suas características, eu vou ter o jumento com as suas características, ambos, tanto o cavalo como o jumento, são férteis, ou seja, eles conseguem produzir descendentes férteis que podem ter filhos, tá? E aí, quando eles cruzam, ou seja, cavalo e jumento, são férteis, são de uma determinada espécie, né, cada um a sua espécie. Quando eles cruzam, eles vão gerar um terceiro indivíduo que a gente chama de mula, tá? Ou o burro. Então, aqui eu botei um exemplo de uma mula. Percebam que eu tenho características tanto do cavalo quanto características do burro, tá? Então, nesse caso, a mula está com o porte do cavalo, as orelhas aqui do jumento, o focinho esbranquiçado do jumento. Então, eu tenho uma mistura. Só que como o cavalo e o jumento não são da mesma espécie, quando elas cruzam, o descendente que gera é um híbrido. Ele é infértil, ele não consegue se reproduzir. Aquela reprodução para ali. Para eu ter outra mula ou outro burro, novamente o cavalo e o jumento precisam cruzar para gerar a mula ou o burro, certo? Então, pela mula e o burro serem inférteis, eles não passam seus genes adiante, eles não são da espécie tanto do jumento e não são da espécie do cavalo, certo? Eles são híbridos, é uma mistura infértil. Então, vamos continuar aqui a questão. Sabendo dessas características e considerando o que aprendeu no capítulo, mulas e burros pertencem a qual espécie?
A do cavalo, a do jumento, outra espécie ou não pertence a espécie nenhuma? Justifique sua resposta. Então, eu acabei de dizer, até de dar a resposta, que a mula ou burro não é da espécie do cavalo, não é da espécie do jumento e ela não consegue se reproduzir, ela é infértil, ou seja, ela não é nenhuma terceira espécie. Então, a mula ou o burro, elas são de espécies... A mula ou o burro, na verdade, elas não pertencem a espécie nenhuma. Elas não pertencem nem à espécie do jumento, elas não pertencem nem à espécie do cavalo, certo? E, consequentemente, por não conseguir se reproduzir, elas também não são uma terceira espécie, tá? Então, aqui a resposta ela é que a mula e o burro não pertencem a nenhuma espécie, pois não conseguem se reproduzir, não conseguem ter descendentes férteis. A mula e o burro são inférteis. Tudo bem? Vamos para a próxima questão, terceira questão. Qual é a vantagem de haver uma nomenclatura universal para cada uma das espécies de seres vivos? Então, a nomenclatura ela é muito importante, ela foi criada por Linneu, justamente para facilitar a comunicação. Então, a nomenclatura biológica ela é aceita mundialmente pela comunidade científica. Por quê? Porque ela permite que todos falem a mesma língua, ou seja, evita duplicidade de informações sobre uma mesma espécie, de forma que uma espécie seja mencionada e estudada em qualquer lugar. Então, por exemplo, se eu falar do gato, aqui é gato, nos Estados Unidos é cat, em outros lugares eu vou chamar ele de diferentes nomes. Então, esse é o que a gente chama de nome popular. Então, eu não posso usar o nome popular, porque senão eu não vou ter a mesma linguagem entre os pesquisadores. Então, na biologia, tá? Nas áreas médicas, de uma maneira geral, nós adotamos a nomenclatura biológica proposta por Linneu, porque ela facilita a comunicação, ela evita erros na hora de apresentar informações ou questionar sobre determinadas espécies. Tudo bem? Vamos para a questão número 4. A questão número 4, ela já está na página 60 do nosso livro. Então, vamos lá. Um pesquisador afirmou que na família Felidae, as espécies Leopardus pardalis, que é a jaguatirica, e Leopardus widi, que é o gato do mato, encontradas no México, no Brasil e na Argentina, apresentam mais características em comum entre si do que as espécies Oncyphelis geoffroy, gato do mato grande, encontrada no sul do Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e na Bolívia. A afirmação do pesquisador está correta? Então, primeiro, vamos ver aqui, ó. Olha a diferença deles. Ó, a primeira foto eu tenho a jaguatirica, a segunda eu tenho o gato do mato. Então, a jaguatirica é o Leopardus pardalis, essa aqui. O gato do mato é o Leopardus widi. E aqui o gato do mato grande, ele é o Oncyphelis geoffroy, ou geoffroy, certo? E aí ele pergunta, né, eles falam que eu tenho aqui tanto Leopardus pardalis quanto Leopardus widi, que eles possuem mais características em comum, ou seja, eles são mais parecidos, ele tem mais características parecidas do que com o gato do mato. E aí ele pergunta para você, a afirmação desse pesquisador está correta? Justifique.
Então, gente, a afirmação do pesquisador ela está correta. Por quê? Porque tanto a jaguatirica, que é Leopardus pardalis, quanto o gato do mato, que é Leopardus huides, eles apresentam o mesmo gênero. Ou seja, lá naquela sequência, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, quanto mais você se desloca para a espécie, você tiver os nomes parecidos, você tiver a mesma característica, mais parecido é. Então aqui a gente pode pegar pelo gênero. No caso da jaguatirica, eu tenho leopardos. E no caso do gato do mato, eu também tenho leopardos. Quando eu vou para o gato do mato grande, o gênero já é diferente. Então, mesmo que eles pertençam à família Felidae, quem é mais parecido? Quem possui o mesmo gênero. Eles são da mesma espécie? Não, porque a espécie da jaguatirica é Leopardus pardalis. E a espécie do gato do mato é Leopardus huides. Então, eles não pertencem à mesma espécie. Só que, na classificação, o que é mais parecido, o que eles chegam mais perto, é o gênero. Todos eles têm leopardos. Então, jaguatirica e gato do mato são leopardos no gênero, diferente do gato do mato grande, que não possui esse gênero. Só por possuir esse gênero, eu tenho um maior grau de parentesco, certo? E aí a afirmação do pesquisador está correta. Eles possuem, sim, mais características comuns entre si. Tudo bem com isso? Vamos para a quinta questão. Explique as alterações feitas nas categorias de classificação dos seres vivos a partir da invenção do microscópio. Então, a invenção do microscópio, ela permitiu fazer com que eu conseguisse observar organismos muito pequenos que ao longo dos tempos a gente não conseguia. Por quê? Porque eles não são vistos a olho nu. Então, a partir do momento que eu consegui inventar o microscópio, eu consegui inventar um aparelho, uma tecnologia que me permita justamente observar organismos que a olho nu eu não conseguiria, eu consigo ter aí um estudo mais aprofundado, tá? Então, o que eu vou ter aqui, na verdade? A partir do momento que eu tenho o microscópio, né, eu consigo agrupar mais organismos, porque eu descubro aí uma quantidade maior de organismos. Então, antes da invenção do microscópio, os seres vivos eles eram agrupados em apenas 2 reinos, o Animalia e o Plantae. E depois da invenção desse instrumento, eu consegui ver novos seres, certo? E ainda mais, com o invento do microscópio eletrônico, eu consegui caracterizar aí muitos mais reinos. Então, hoje, a gente tem aí a classificação dos 5 reinos. O Monera, o Protista, o Fungi, o Plantae e o Animalia. Antes da invenção do microscópio, eu só conseguia ver organismos macroscópicos. Reino Animalia, reino Plantae, o reino Fungi, aqueles fungos que eram macroscópicos, e o reino Protista, daqueles que eram macroscópicos, como as algas macroscópicas. A partir do momento que eu inventei o microscópio, tanto o óptico e depois o eletrônico, eu consegui ver todos os organismos microscópicos. E a partir daí, eu dividi ele em
5 reinos. Tudo bem? Dúvidas? Vamos para a próxima questão. Se um pesquisador descobrisse um novo ser vivo com as seguintes características: heterótrofo, ou seja, ele tem que buscar o seu alimento no ambiente, ele não produz seu alimento. Eucarionte, ele é um organismo que possui uma célula mais complexa. Então, o eu é de verdadeiro, então ele possui uma membrana nuclear envolvendo, protegendo o núcleo, protegendo o material genético. E essa membrana nuclear a gente chama de carioteca. Multicelular ou pluricelular, em que eu tenho aí várias células formando o organismo. E com tecidos verdadeiros, que são tecidos em que eu vou ter células especializadas com uma determinada função, e essas células vão possuir, na sua maior parte, a mesma forma e, consequentemente, a mesma função. Aí ele pergunta, em qual domínio e em qual reino ele poderia ser classificado e justifique sua resposta? Para começar, nós temos aí 3 grandes domínios. O domínio bactéria ou eubactéria, o domínio árquea e o domínio eucária, certo? Então eu peguei aqueles 5 reinos, Monera, Protista, Fungi, Plante, Animalia, e eu dividi ele em 3 domínios, os 5 reinos divididos em 3 domínios. Todo mundo que era eucarionte, ou seja, todo mundo que possuía carioteca, foi colocado no domínio eucária. Ou seja, protista, fungi, planta e animalia foram colocados no domínio eucária. E as bactérias foram divididas em 2 domínios. As eubactérias, que são as bactérias de uma maneira geral, e as arqueobactérias, que são bactérias que vivem em ambientes muito inóspitos, muito calor, muito frio, muita pressão. Então, são bactérias bem mais antigas, certo? Então, recapitulando, eu tenho 3 domínios, eubactéria, árquea e eucária, e desses 3 domínios, eu vou dividir os 5 reinos. Reino Monera fica dentro do domínio bactéria e do domínio árquea. E os outros reinos, protista, fungi, plante e animalia, vão ficar dentro do domínio eucária, certo? E aí, como resposta, a gente sabe que um organismo que é heterótrofo, eucarionte, então se ele é eucarionte, eu já sei que o domínio é eucária. E se ele é heterótrofo, eu já sei que ele não pode ser do reino plante. E outra coisa importante, se ele tem tecido verdadeiro, ele não pode ser do fungi, certo? E os protistas também, a maioria unicelular e não possuem tecido verdadeiro. Então, só possui tecido verdadeiro reino animal e reino plante. Então, se ele é heterótrofo, ele só pode ser do reino animalia. Então, a nossa resposta fica em domínio eucária e reino animalia. Tudo bem? Então, aqui a gente termina a correção da primeira parte da atividade, que se chama Pense e Resolva. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, que a gente explica tudo direitinho, tá bom? Tem o chat, pode entrar em contato, que a gente revisa esse conteúdo, tá bom? Até a próxima correção dos exercícios. Tchau, tchau!